Reflexão sobre a Palavra de Deus para o primeiro domingo do Advento. Vigiai é a palavra com a qual o Evangelho de Marcos conclui o discurso escatológico de Jesus antes do início da narrativa que trata da paixão, morte e ressurreição. Sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, conversa com os discípulos sobre os sinais que devem anunciar a vinda definitiva do Messias, o Filho do Homem. Pede atenção, fala de perseguição futura, de falsos cristos e falsos profetas, e promete que depois da tribulação virá o Filho do Homem. Usando a imagem da figueira, cujo brotar das folhas anuncia a chegada do verão, declara que os sinais estão acontecendo e que o fim dos tempos, não no sentido cronológico, mas na sua definitividade, está próximo, está às portas, está para se cumprir. Às vésperas de sua paixão, Jesus, no Evangelho de Marcos, chama a atenção dos discípulos para que estejam atentos à vinda de Deus em meio à tribulação. Vigiai é também a palavra que a liturgia nos propõe neste primeiro domingo do Advento. As primeiras gerações cristãs, nos informa Pagola, tinham grande expectativa que o ressuscitado fosse voltar logo. No entanto, não demorou muito, começaram a perceber que o retorno do Senhor não aconteceria tão próximo. A perícope proposta à nossa meditação, interpreta o teólogo, reflete a preocupação da comunidade que via na demora o perigo de que o ardor que a experiência da ressurreição proporcionara fosse paulatinamente apagado. Esse temor teria transformado o chamado à vigilância em uma palavra-chave. Os evangelhos a repetem constantemente: vigiai, estais alertas, vivei despertos. De acordo com Marcos, a ordem de Jesus não é só para os discípulos que o estão escutando. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Não é apenas um chamado, a ordem é para os seguidores de todos os tempos. Vigiar é também, afirma Moltmann, numa reflexão muito inspirada, conviver com orações não atendidas, é permanecer na oração, mesmo no silêncio de Deus, resistindo à tentação de parar ou de se rebelar contra Ele quando se sente que a oração não tem ajudado em nada. Vigiar é confiar no Espírito Santo, que, estando conosco, intercede por nós quando vivemos também, como Jesus, nossos momentos de Getsemane, de abandono, de ausência de Deus. Vigiar, na expectativa ardente, é a forma mais forte de oração, diz Moltmann, porque constitui uma grande resposta humana à ocultação de Deus. Com sentidos abertos e atentos, percebemos os perigos que ameaçam o mundo e que nos afligem. Vigiar em meio à tribulação e ao sentimento de ausência de Deus torna nossa oração messiânica. Vigiar transcende o orar e o silenciar, porque transforma nossa vida toda numa vida desperta e acordada na expectativa ardente da vinda de Deus a este mundo. Vigiar, então, conservar-se na esperança, mesmo em meio a tantas sombras que pairam sobre o mundo atual. Um mundo que abandonou os sonhos de integração
surgidos do enfrentamento de duas grandes guerras mundiais. Lembra o Papa Francisco em sua encíclica Fratelli Tutti. Abandono que favoreceu o ressurgimento de conflitos anacrônicos e de nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos, que impôs uma falsa unidade manipulada pela globalização econômica que visa dividir para governar, que tem sufocado a consciência histórica, provocado o esvaziamento de palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade, que carregavam valores, desfigurando-as e transformando em instrumentos de dominação. Um mundo que promove o imediatismo, inviabiliza projetos comuns e implementa a lógica do descarte nas relações humanas. Mundo que desrespeita os direitos humanos. O Papa Francisco ainda enumera como sombras a individualista busca de bem-estar e felicidade oferecida por um estilo de vida consumista, acessível a poucos, estilo de vida que fatalmente provoca violência e destruição na medida em que promove a desigualdade. E acrescenta também a isso a crise ecológica que estamos enfrentando neste tempo de pandemia. Crise provocada certamente pela maneira como temos encarado a realidade, colocando-nos como senhores absolutos da própria vida e de tudo o que existe. E, por fim, a sombra que temos enfrentado com o progresso na área da comunicação, com a implementação das redes sociais e as ambiguidades que as acompanham. Por exemplo, a disseminação de movimentos digitais de ódio. Vigiar é viver de maneira lúcida, afirma Pagola. Enxergar criticamente as sombras, como recomenda Francisco, mas sem deixar-se arrastar pela insensatez, sem deixar-se contaminar pela desesperança que tem nos levado por medo e insegurança a nos refugiarmos na busca de satisfazer o próprio pequeno bem-estar. É preciso olhar para a realidade também com os olhos positivos e benévolos, sem deixar que se apague em nós o gosto do que é bom. A poeta Adélia Prado nos ajuda com um belo poema intitulado O Homem Humano, no qual fala sobre a esperança de ter no horizonte a participação na mesa preparada por Deus, que é Pai, e também por poder contar com a sua presença, luz e calor, que por detrás do sol gera os sonhos e ilumina com lâmpadas fulgurantes a mais fechada noite. Eis o poema. Se não fosse a esperança que me aguardas, com a mesa posta, o que seria de mim, eu não sei. Sem o teu nome, a claridade do mundo não me hospeda. É crua luz, crestante sobre ais. Eu necessito, por detrás do sol, do calor que não se põe e tem gerado meus sonhos. Na mais fechada noite, fulgurantes lâmpadas. Porque acima e abaixo e ao redor do que existe, permaneces. Eu repouso meu rosto nesta areia, contemplando as formigas, envelhecendo em paz, como envelhece o que é de amoroso dono. O mar é tão pequenino diante do que eu choraria se não fosses meu pai. Ó Deus, ainda assim, não é sem temor que te amo, nem sem medo. Na esperança, com muito temor, diante de tal grandeza, e também com muito amor
diante de sua imensa bondade, queremos neste domingo, como o profeta Isaías, elevar nossa voz para dizer que, apesar dos nossos descaminhos, da dureza do coração, queremos contar com a vida do Senhor, que opera maravilhas inesperadas, e nos dispormos como barro ao trabalho de suas mãos para nascer, crescer e, como reza Adélia Prado, envelhecer em paz, como envelhece o que é de amoroso dono. Não deixemos que nos roubem a esperança, recomenda o Papa Francisco. Mesmo em meio à desertificação espiritual que experimentamos no mundo coberto de tantas sombras, a nossa fé nos ensina que é justamente em meio a tantas sombras que podemos descobrir o essencial da vida e a alegria de crer. Usando uma bela imagem, ele nos convoca a ser pessoas cântaro, para em meio ao deserto darmos de beber aos outros, mesmo que às vezes o cântaro se transforme numa pesada cruz, pois não se pode esquecer que foi precisamente na cruz que o Senhor trespassado se nos entregou como fonte de água viva. Enfim, para concluir, voltamos a Adélia. Podemos reafirmar nesta celebração que abre o advento com alegria e com esperança, que vale a pena esperar contra toda a esperança. O cumprimento da promessa que Deus fez a nossos pais no deserto. Até lá, o sol com chuva, o arco-íris, o esforço de amor, o maná em pequeninas rodelas tornam boa a vida. A vida rui? A vida rola, mas não cai. A vida é boa.